O protagonista de O Riso dos Ratos é um pai que está aprisionado a uma promessa feita à filha. Sua filha sofreu uma violência e ele promete a ela, caso ele tenha diagnosticado uma doença terminal, que ele vai se vingar do agressor, vai matá-lo. Esse homem que faz essa promessa, esse pai, ele não tem condições de arcar com essa promessa. Ele é um homem simples, como todos nós, assim, um sujeito de classe média que não tem grandes atrativos, tem uma vida bastante isolada, ele é quase um sociofóbico, né? Ele vive em casa, está cercado dos objetos que adora, é uma espécie de colecionador de quinquilharias. E ele faz essa promessa e se vê preso por ela, como se fosse uma armadilha. O tempo passa e o entorno dele, que é justamente a cidade onde ele vive numa grande cidade, se transforma sem que ele perceba isso. E aí eu acho que está o grande sentido, pelo menos do início da história, que é justamente uma tentativa que eu fiz de responder a seguinte pergunta: e se uma pessoa estivesse tão obcecada por algo, no caso um pai, que não percebesse que o seu entorno, que o seu mundo, a sua realidade se alterasse drasticamente? Eu fui muito inspirado pelo centro de São Paulo, onde eu moro, e que é um lugar degradante. É permanente essa discussão, né? Vamos recuperar o centro de São Paulo, vamos recuperar o centro das cidades. Para mim, o centro da cidade, o centro de uma metrópole como São Paulo, é um lugar abandonado pelo poder público, de certa forma. Embora haja uma série a prefeitura fica no centro, né? A Câmara dos Vereadores fica no centro, o poder financeiro, ele abandonou o centro da cidade. Então, o centro é ao mesmo tempo um lugar importante, porque, né, é a origem da própria cidade, mas, por outro lado, é uma área destruída e abandonada. Então, para mim, o cenário de uma metrópole é um cenário distópico, porque ele representa, ao mesmo tempo, o passado, o que originou aquela cidade. O pátio do colégio, por exemplo, hoje, atualmente, está inteiramente coberto por tendas de moradores de rua, de sem-tetos. E, por outro lado, ele também representa esse futuro que nunca chega, né? Vamos recuperar o centro da cidade. O que seria recuperar o centro da cidade? Seria resgatá-lo da mão dos sem-teto, dos mendigos, das pessoas que vivem nas ruas por não ter onde viver. Então, esse é o cenário distópico do livro que eu ocupo. Quando a gente fala em distopia, imagina um futuro, né? Uma história que aconteça num futuro distante ou próximo. E, para mim, a narrativa de O Riso dos Ratos se dá no presente. Aliás, toda a narrativa do livro é ancorada no presente. Eu gosto de definir o processo de escrita como um processo poroso, em que o autor está sujeito à realidade que o cerca, aos eventos da sua própria vida. Então você pode começar uma história a partir de uma anedota simples, que pode ser resumida muito rapidamente, tipo um homem obcecado por um desejo de vingança, se vê impedido de realizá-lo. Mas a partir disso, a natureza, a realidade das coisas que cerca a vida desse autor começa a influenciar o livro, né? Então, os meus livros eles nunca foram escritos de uma maneira parecida. Eu gosto de montar, de editar os livros, ou seja, de, às vezes, não começar necessariamente pelo começo do livro como ele é publicado. E nesse caso específico, eu comecei a escrever o livro em 2012 através de um diário, e eu fiquei muito insatisfeito com a voz narradora. A voz que narra é sempre o meu problema inicial que eu tenho que enfrentar. E nesse caso eu achava que a voz, que era irônica, não condizia com a narrativa, com o relato que eu gostaria de contar. Então eu acabei desistindo, parando, jogando fora esse texto, e me dei uma nova chance depois de escrever A Morte e o Meteoro, que foi um livro que eu escrevi muito rapidamente, sem planejar nada. Ele surgiu, em um mês eu escrevi a primeira versão do livro. O Riso dos Ratos não, né? Foi totalmente diferente. E depois de A Morte e o Meteoro, eu me dei a chance de novamente tentar escrever essa história a partir de um outro ponto de vista. E foi isso que aconteceu. Eu também
para que eu tivesse a certeza de que haveria uma novidade nessa voz narrativa, eu me dispus a escrever o livro à mão. Eu nunca havia escrito um romance à mão. Eu escrevi poemas, escrevi contos, diálogos, trechos de livros, de romances, mas nunca um romance inteiro. E nesse sentido, esse livro ele ganhou esse aspecto de a realidade influenciar sobre o desenvolvimento da narrativa. Ele ganhou muito, porque ele se tornou poroso, como eu disse, ele absorveu as coisas que iam acontecendo nas diversas etapas de escrita do livro, ou seja, a mão, depois a transcrição e depois as diversas revisões que eu promovi.